Olá, gente bonita, seja muito bem-vindo ao nosso programa Despertar, aqui pela TV Galega, pelas suas redes sociais, YouTube ou Facebook. É muito gratificante estar aqui com vocês para podermos, por um momento, parar tudo que estamos fazendo e falar de assuntos que nos fazem refletir, que nos trazem momentos para pensarmos na nossa vida, em como estamos nos sentindo. E, através dessa nossa conversa gostosa, quem sabe trazer alguma resposta para as suas questões do seu dia a dia. Hoje, em especial, eu escolhi um tema que eu chamo de autoconhecimento. É uma palavra muito usada, que a gente vê muito na mídia, as pessoas falarem sobre autoconhecimento. O que seria autoconhecimento? Autoconhecimento é nada mais, nada menos do que se conhecer. A gente realmente se conhece? Você já se fez essa pergunta? Será que eu me conheço de verdade? A gente sempre acha que conhece o outro, né? Principalmente a pessoa que tem um relacionamento, que é casado, vive maritalmente, vive dia a dia. Eu acho que eu conheço meu marido, eu conheço a minha esposa, vive 10, 20, 30 anos. Será que de fato a gente conhece? Antes de eu tentar conhecer o outro, eu preciso muito bem conhecer a mim. Existe uma frase bem interessante que diz: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso? Platão, Aristóteles, os filósofos antigos, Jung, Freud. Jesus Cristo: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Por onde eu começo? A primeira coisa que nós precisamos saber é que nós não somos aquilo que achamos que somos. Vou dar um exemplo. Eu estou Maria Salete hoje, terapeuta, que é o que vocês conhecem, o que as pessoas conhecem. Mas eu, verdadeiramente, sou um espírito, uma consciência que está habitando um corpo de carne para se manifestar e evoluir através de experiências neste mundo. Você já se perguntou? Já se olhou no espelho? Nós buscamos geralmente as respostas para as nossas questões aqui fora, no mundo físico. Eu sempre busco a resposta aqui fora. E se eu dissesse para você que o mundo real não é aqui fora, mas é aqui dentro? Ai, baguncei tudo, né? A primeira coisa que eu preciso saber é que nós vivemos em um mundo de dupla polaridade. O que é isso? Negativo e positivo. Ou, se você preferir usar outro termo, bem e mal. Que essa história de bem e mal é para um outro dia a gente conversar, mas vamos falar assim para você entender. Quando você precisa, por exemplo, tomar uma decisão, eu vou fazer tal coisa. É como se tivessem dois personagens dentro da sua cabeça. Um dizendo para você: vai, você consegue, você pode todas as coisas, você é capaz. E a outra vozinha diz assim: desiste, cara, isso não é pra ti. Capaz que tu vai conseguir. Faz sentido pra você? E quem é essas vozes que falam na nossa cabeça? Da onde vem isso? Primeiramente, eu preciso saber que eu sou bem e mal. Como assim, Maria Salete? Sim. O bem me pertence e o mal me pertence. Eu tenho essas duas forças
dentro de mim. A força do bem, ou vamos chamar de luz, é o que me liga ao meu Criador. É a centelha divina, é a minha parte Deus que eu tenho, que está no meu espírito. O mal, ou o negativo, é o que habita o meu corpo físico. Nossa, Maria Salete, quer dizer que meu corpo é do mal? Não necessariamente. Mas nós temos um guardião ou uma força contrária que nós podemos chamar de sombra ou de mal. Você nunca ouviu a frase de que nós estamos sempre em conflito sobre o que o espírito quer e o que o corpo quer? Então nós vivemos em conflito sobre o que é certo e o que é errado, o que eu vou escolher, o que eu não vou escolher. E mais do que isso, nós sempre vivemos descontentes. Se eu quero, por exemplo, trocar o meu fogão, acho que meu fogão não está legal, vou comprar um novo, sonho. Comprei, que alegria, não demora uma semana, já perdeu a graça. Aí eu quero outra coisa. Então nós sempre vivemos querendo algo. Por que isso? Porque nós justamente somos deuses em formação, em experiência. Nós somos bebês crescendo em espírito. E para que a gente cresça, nós precisamos, neste corpo de carne, ter a possibilidade de compreender quem de verdade nós somos, para que a nossa luz seja maior e mais forte do que a nossa sombra. Mas eu vou eliminar minha sombra? Não. Enquanto você estiver nesse corpo físico, não vai. Porque esta sombra é você também. Não tem como você ignorar isso. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que acreditam em signos, né? Eu sou de Aquário, o meu esposo é de Sagitário, meu filho é de Escorpião. E a gente sempre ouve falar sobre como é uma pessoa de Escorpião. Quando a gente ouve falar o lado bom, a gente fica batendo palma, feliz, feliz, feliz. E quando começa a falar das coisas ruins, não, isso não é eu, isso não combina comigo. Não faz sentido isso para você? Porque nós não queremos olhar para nosso lado pretos. Nós não queremos olhar. Mas nós temos. Quando você está muito bravo, que alguém faz algo que te ofende, imediatamente o teu lado sombra ou carne vem à tona. E se você for uma pessoa reativa e não pensar muito, você vai para as vias de fato. Você já parou nesse momento para saber o que eu estou sentindo? É medo? É raiva? É tristeza? Que tipo de sentimento é esse? Eu preciso compreender e me colocar a perceber os meus sentimentos. Que sentimentos são esses que me tiram do eixo? Por que quando a minha mãe fala uma coisa, eu vou logo dizendo o contrário, vou logo afrontando, ou mais do que isso, não falo nada, engulo e fico com ódio mortal? Quantos ódios mortais e mágoas estão guardadas aí dentro dessa mente, desse coração? Mágoa, essa palavra diz má água, água parada. Nosso corpo, em torno de 80% é água. Então, se eu tô com essa coisa ruim, essa mágoa, como é que tá o meu corpo? O que essa água parada aí dentro vai fazer contigo?
Ela vai indo, vai solidificando até virar um tumor. Então, quando eu falo de se conhecer, eu falo de você olhar de verdade para você. De você começar a perceber que você não é só luz, que você também tem situações sombra, que podem ser trabalhadas e que você pode ser ajudado a te compreender melhor. Quando eu me compreendo, quando eu sei das minhas dores, eu consigo olhar para o outro quando está num estado de sistema nervoso abalado e compreender por que ele está desse jeito, como eu vou lidar com ele. Mas antes de eu querer lidar com o outro, eu preciso lidar comigo. Eu preciso parar por um momento para olhar para mim. Eu preciso parar de achar que todas as coisas ruins que eu vivo é culpa do outro. Ah, foi minha mãe que não me deu amor suficiente, foi meu pai que me abandonou, ah, eu estudei escola pública, ai, minha vida é assim, ah, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Eu já cansei de ouvir essas frases. Nós temos escolhas. Eu posso escolher ficar na ignorância e sofrer. O que é ignorância, gente? É não conhecimento. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento faz você amadurecer. O conhecimento te traz liberdade e autodomínio. Você pode ser um ótimo profissional, você pode ser um excelente amigo, mas amigo de todos e inimigo de você mesmo. Você é inimigo de você quando você exige de você mais do que você pode dar, quando você não se permite errar, porque você tem que ser perfeito. O autoconhecimento quebra as algemas que te fazem prisioneiro aqui e aqui. O nosso corpo, ele é o veículo de manifestação do nosso espírito. Nós precisamos cuidar muito bem dele. Às vezes nós nem damos conta que temos corpo. A gente entra no chuveiro para tomar banho, uau, passa por baixo da água, nem se dá conta que tem uma mão, que tem um braço, que tem dedos. Faz sentido para você? Eu posso falar de mim, que passei por um processo de obesidade mórbida, onde tinha muita dificuldade até das pequenas coisas, até mesmo de se banhar. E quando eu perdi muito peso, o meu corpo não entendia direito, eu perdia o equilíbrio. E quando eu comecei a fazer pilates, eu ficava fazendo algum exercício somente apoiada sobre uma perna, eu não conseguia, eu tombava. Porque o meu corpo estava se sentindo esquisito, ele não se conhecia mais. Eu mesma olhava para o espelho e parecia que essa pessoa que eu estava vendo não era eu. Imagina se a gente tem essa imagem da nossa parte física, como que é por dentro? Às vezes a gente tem comportamentos que depois que passa a situação você diz, mas meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer tal coisa? Como é que eu reagi desse jeito? Por que você fez isso? Você de fato conhece as razões que fazem você ter um comportamento arredio, uma fobia social de convidam você para ir para a festa, para ir na casa do papai, da amiga, para ir para um churrasco e você sempre diz, não, eu não quero ir. Hoje está muito frio, não sei se quero. Por que você está fugindo assim das pessoas? Quando você acorda de manhã,
Qual é a motivação que faz você acordar de manhã? Como é que é ir para o trabalho todo dia? Você vai, que legal, mais um dia. Chega bem humorado, fica feliz, ou você vai assim, ó, se carregando. Eu só vou porque eu preciso pagar as contas. Quando a minha vida se torna um ir trabalhar sem vontade, somente para receber um salário, para pagar as contas que não dá nem para pagar as contas, tá mais do que na hora de você começar a olhar para você. Quando o último lugar que você quer voltar é para tua casa, que você prefere ir para qualquer lugar do que voltar para tua casa, tá na hora de você começar a olhar para você. Quando você sai para uma loja e compra tudo que tu enxerga, sem nem pensar se vai ter dinheiro para pagar o cartão depois, tá na hora de você olhar para você mesmo. Quando o teu corpo tá cheio de dores, tá na hora de você olhar para você mesmo. Só que para olhar para você mesmo, você precisa ter coragem. E só você pode fazer isso. Hoje tem profissionais especializados para serem mediadores, para serem facilitadores, ajudadores do processo de autoconhecimento. Não é algo fácil, precisa ter coragem, precisa fazer o movimento, porque nós entramos num processo de vitimez, autopiedade. Eu até brinco, tinha um desenho animado na época que eu era mais jovem, que tinha um bichinho que ele dizia, eu acho uma raposa, ó vida, ó céus, ó azar, ele só reclamava. A gente não faz isso às vezes? Se tá chovendo, a gente reclama que tá chovendo. Se tem sol, a gente reclama que tem sol. A gente vira uma lamúria só. Os amigos nem aguentam ficar perto, porque você parece um CD estragado que repete sempre a mesma história. Ou mais do que isso. Você já viu uma roda de pessoas que estão num patamar de vítima? Um chega e diz assim, ai, eu estou com uma dor de cabeça, cara, que tu não tem noção. Aí o outro responde, mas a tua dor de cabeça é nem perto da minha dor de estômago. Meu, você não tem noção como é que foi ontem depois do almoço. Aí o terceiro diz, vocês estão reclamando porque vocês não sabem o que é o torcicólogo que eu tive essa semana. E aí esse rosário de queixas, cada um quer ter a dor maior que o outro. E nós fizemos esse papel. Aliás, existem vários papéis que a gente se posiciona. Nós podemos fazer o papel de vítima, como eu falei agora há pouco, ou nós podemos fazer o papel de salvador, aquele que tem a solução para tudo. Uma pessoa fala, eu tô com um problema na justiça, tal, tal, tal. Ele passa a mão na bolsa e diz, tem um cartão para o advogado. Ai, meu Deus, eu tô lá, com o meu marido tá com uma coceira lá no dedo do pé. Eu tenho a receita certa. Essa pessoa está se posicionando como salvador, que é o segundo papel. Então nós temos o papel de vítima, o papel de salvador, o papel de vilão, aquele que quer matar todo mundo. Ninguém presta. O governo não presta. Os amigos que até outro dia ele estava abraçando também são cheios de defeitos. Só ele que a verdade dele é que
é a correta. Se identificou num desses papéis, a gente faz isso. Só que eu preciso me olhar e ver qual é o papel que eu estou fazendo nessa vida. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou entrando num processo de autodestruição quando eu não me conheço. Então, se eu não me conheço, se eu não sei reconhecer em mim a sombra que é inerente de cada ser humano, acho que eu sou só luz, sou uma deusa na Terra. Sim, eu sou, mas eu estou em processo de aprendizagem. E eu só vou evoluir e crescer quando eu tenho coragem de olhar para dentro de mim. E quando a gente olha para dentro da gente, não pensa que a gente vai achar só coisinha boa, não. É que nem quem quer fazer regressão e achar que foi Cleópatra, que foi alguém importante do passado, foi um rei, um faraó. E quando a gente coloca a pessoa no processo de regressão, foi um escravo, foi um feiticeiro, foi uma parteira que fez um monte de aborto. Será que é fácil lidar com isso? Quando a gente olha pra gente, a gente olha pro abismo. E o abismo olha pra gente. E quando eu reconheço essas dores, essas feridas, quando eu reconheço que eu tenho um lobo dentro de mim, que a qualquer momento pode devorar outra pessoa, porque assim como nós temos capacidade de sermos maravilhosos e angelicais, a gente tem capacidade para ser muito mal. E para fazer coisas que até Deus duvida. Ou você acha que a penitenciária, que está cheio de pessoas lá, essas pessoas só são mal? Não. Todas elas, como você, como eu, têm um lado luz e um lado sombra. Por que ela está lá? Por que ela matou alguém? Por que ela roubou? Por que ela fez uma coisa ruim? Prejudicou outra pessoa? Porque ela alimentou mais a sombra e seu lado mal do que o seu lado bom. Porque ela não controlou um ímpeto de raiva, porque ela teve muito ciúme, porque foi traído, foi lá e matou a mulher. Porque não aceitou uma separação, porque não é meu, mas também não vai ser de ninguém. A gente vê todo dia isso na televisão, no rádio. Essas pessoas fazendo essas barbáries. Filhos, uma neta botou fogo na casa para matar a avó, porque a avó tirou o celular. 11 anos a menina. Como assim? Uma criança de 11 anos, que a gente costuma dizer, é um anjo de candura. Criança não faz mal para ninguém, criança é pura. Mentira. Criança não é pura. Você olha, é uma criança, pequititinha, mas ali habita um espírito que traz uma bagagem. E às vezes é um inimigo seu de vida passada. E até os 4 anos de idade, esse espírito não está totalmente ainda no corpo, lembra muito bem quem você é. Ah, pois é. Eu não estou dizendo nada para assustar vocês. Eu só estou tentando explicar para vocês que se você decidir olhar para dentro, se conhecer, tirar um tempo da sua vida, parar tudo que você está fazendo e buscar ajuda profissional, mas para quê? Quem vai no terapeuta, no psicólogo, no psiquiatra é doido? Não, não é doido. Você pode virar a ser doido se você não buscar ajuda. Vou falar de novo da palavra. A palavra de Deus diz assim: confessai vossos pecados uns aos outros. O que isso queria dizer? Você precisa falar. Então eu digo, não perca mais tempo. Busca autoconhecimento e transforma a tua vida. Um grande beijo
no coração de cada um de vocês. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.